Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu aproveitei hoje à tarde para poder fazer algumas anotações. E eu queria então estar passando, essa palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre a importância de mantermos o nosso posicionamento. Eu fiquei pensando dentro de toda essa mudança que estamos passando dentro desses dias, e não é esse o assunto que eu quero abordar, com certeza, mas eu fiquei pensando como Deus continua sendo Deus. Como Deus não se abala, como Ele permanece para sempre, reinando soberano, vestido de autoridade, de poder. E isso é uma coisa maravilhosa. E eu entendo que nós também precisamos aprender a ter essa constância, a ter essa firmeza. Isso é muito importante. Paulo escreve aos Coríntios e diz: sede firmes e constantes. Tiago fala que a pessoa inconstante não recebe nada de Deus. E ontem eu tive uma experiência gostosa, porque eu estava no meu quarto e eu atendi uma pessoa que queria ajuda para compreender a carta de Paulo aos Gálatas. E foi um tempo assim, onde eu pude compartilhar o que eu entendia, e foi um tempo de muita edificação, não só para a pessoa, mas também para mim. Foi muito bom o tempo. E baseado ali naquela conversa, em tudo que nós compartilhamos em relação à carta de Paulo, àquela região, àquelas igrejas, nós vemos no livro de Gálatas, Paulo, ele trazer uma exortação. Abra ainda em Gálatas 1, versículos de 6 a 9, onde nós vemos que Paulo, ele exorta a igreja pelo fato de que, debaixo de uma pressão, eles saírem da posição que havia sido colocados. Permitem que o fundamento que é Cristo pudesse ser ameaçado dentro daquela situação de pressão. E Paulo diz, ele escreve no capítulo 1, ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É verdade que às vezes algumas situações, elas conseguem bulir com a nossa fé, conseguem de alguma maneira nos tirar da posição que nós precisamos permanecer, precisamos estar. E eu quero falar porque nossas atitudes, elas sempre trarão influência sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. Por isso nós vemos na palavra de Deus que antes de alguns homens de Deus receberem promessas de Deus, Deus deu a eles instruções. Deus deu a ele conselhos, orientações sobre a maneira como eles deveriam se posicionar, como a maneira que eles deveriam conduzir as suas vidas. Por isso,
Eu creio que o desejo que Deus tem para os seus filhos, para mim, para você, para sua família, para sua casa, é que possamos viver de maneira plena tudo aquilo que Ele preparou para nós. Nós vemos na palavra de Deus que Deus, Ele cogita meios, como diz a Bíblia, para que a gente não fique sem herança. Aqui em Gálatas nós lemos que o filho, quando é menino, na casa do pai, mesmo que ele seja o herdeiro, mas o fato de ser menino não o torna diferente de um servo. E ele precisa de que seja cuidado, seja assistido, até que no tempo determinado pelo pai, ele possa receber do pai aquilo que o pai já tem reservado para ele. Não é diferente em relação à nossa vida. Deus também, o interesse de Deus é que vivamos plenamente, mas nós precisamos estar preparados. E eu acredito que cada tempo é tempo. Mas eu queria falar de hoje. Eu queria ler também em Êxodo capítulo 23, é uma palavra que eu gosto muito de compartilhar essa palavra, de ler essa palavra. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo de número 20. Sabemos que em Êxodo, o povo, eles estão numa caminhada diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado, ou que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Nós já vemos aqui que Deus, ele está realizando algo. É um tempo que Deus está trabalhando de uma maneira. Deus está dizendo que ele vai enviar um anjo para conduzir ao lugar que ele tem preparado. Mas ele começa então a dar instrução, posicionamento, a conduta, a postura. O 22 diz: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos fariseus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá algum que aborta, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias eu cumprirei. Então nós vemos Deus fazendo instrução e fazendo promessa. Ele orientando o povo sobre como deveriam se conduzir e o resultado final daquele posicionamento, daquela conduta. Eu creio, e nós ouvimos isso muito, com muita frequência, uma linguagem que tem sido realmente trabalhada na igreja, que Deus, ele tem um destino para nós. Ele tem um futuro preparado para nós. Quando você lê a palavra de Deus, isso é muito claro. No Salmo 139, em Efésios capítulo 1. É muito claro isso. E quando compreendemos, amados, que Deus tem propósitos específicos para cada um de nós, nos tornamos pessoas diferentes e com atitudes diferentes. Então o fato de eu compreender que Deus, ele tem pensamentos a meu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu espero. Aí, essa palavra em Jeremias diz, então ali Deus está falando, eu tenho pensamentos, e mediante aquela verdade, Deus fala, então, Deus está dizendo, essa verdade vai produzir uma atitude, um posicionamento, uma conduta diferente. Ele fala, então ireis e orareis a mim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está dizendo sobre algo novo que vai acontecer
algo diferente. Então, quando nós compreendemos que Deus, Ele tem propósitos específicos para cada um de nós, essa verdade, ela impulsiona a nossa vida, ela movimenta a nossa vida de uma forma diferente e nos faz manifestar novas atitudes e nos conduz a um posicionamento diferenciado. Na verdade, queridos, compreendemos que somente o novo nascimento pode, de fato, nos tornar capazes de discernir o propósito do Pai. Na verdade, a Bíblia fala que o interesse de Deus é um só, é que nós sejamos semelhantes a Jesus. O alvo de Deus é esse propósito. E quando nós nos damos a esse processo e começamos a ser trabalhados por Deus, quando o reino de Deus, a verdade de Deus vai sendo colocada dentro de nós, a nossa mentalidade, a Bíblia fala que a nossa mente, ela entra num processo de renovação e nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa verdade, ela manifesta isso. Nós entramos num novo tempo, ano bíblico. Esse é o mês de Nissan. Segundo a Bíblia, foi nesse tempo que Deus transformou escravos em pessoas livres, que Deus transformou homens miseráveis em príncipes, que Deus manifestou a sua glória e liberou um grande mover de bênção sobre a vida do seu povo. É um Deus de propósito e nós precisamos estar sempre alinhados com o coração do Pai para discernir esse propósito. Nós precisamos compreender o que Deus está por fazer naquele momento. Tudo isso, nós precisamos compreender esse momento que estamos vivendo, compreender esse propósito e aprender e crescer e amadurecer. Essa experiência, ela tem que culminar na nossa vida em algo que nos aproxime mais de Deus, que nos aproxime mais da promessa, que nos torne um pouco mais semelhantes a Deus. Tem que nos tornar melhor. Eu ouvi uma mulher de Deus falar que depois desse tempo não seremos mais as mesmas pessoas. Que isso seja um fato, que sejamos melhores. Então, quando lemos Êxodo, vemos como Deus deseja nos levar ao lugar da nossa promessa. Ele quer que avancemos em direção ao nosso destino. E esse avanço só é possível quando aprendemos a alinhar a nossa vida, alinhar a nossa caminhada e atender às exigências do propósito. Na realidade, o propósito de Deus na nossa vida, ele vai sendo processado e nós vamos passando por fases. Cada fase exige de nós algo. O propósito de Deus exige algo de nós, de cada um de nós. E nós precisamos compreender esses aspectos para que possamos ser e avançar em direção ao que Deus tem para nós. O que nos trouxe aqui, às vezes, até esse tempo de 2020, pode não ser mais suficiente para nos levar aonde Deus quer que estejamos. Talvez precisamos de algo, de receber algo, de permitir algo na nossa vida, de buscar algo nesse tempo. Porque o que temos, o que somos, o que experimentamos já não é mais suficiente. Nós sabemos que em cada tempo existem coisas que não são mais relevantes. E nós precisamos deixar, porque fazia parte da estação anterior. Nós falamos, compartilhamos no livro de Josué, capítulo 5, quando eles chegaram no tempo de conquistar a terra. Naquele tempo ali, era exatamente nesse tempo de Nissan, houve coisas que não eram mais para aquele tempo, para aquela estação, e eles precisaram ser alinhados, passar por aquele processo de ajuste, entender que haviam coisas que não eram mais necessárias, mas haviam coisas que eram fundamentais, para que pudessem continuar, para que pudessem ser impulsionados em direção ao que Deus tinha.
Em cada estação, queridos, precisamos alinhar um pouco mais nossa vida. Precisamos entrar em novos níveis. Não é o meu propósito hoje, de maneira alguma, falar de Covid-19. Mas tenho pensado, uma coisa que eu estou há dias, eu tenho usado esse tempo, temos aqui cultuado o Senhor, mas eu fiz algumas coisas em casa, melhoramos algumas coisas, fizemos algumas obras em família, pintamos, plantamos, organizamos. O ambiente está mais agradável, mais bonito. E dentro desse dia a dia, com essa terapia ocupacional para poder aliviar a tensão dessa restrição de não poder sair de casa, eu fiquei pensando no fato da contaminação desse vírus estar relacionada aos órgãos dos sentidos. Não podemos colocar a mão nos olhos quando viemos da rua ou quando tocamos em algum lugar ou alguém. A nossa boca, o nosso nariz, os nossos ouvidos, o nosso tato. E eu fiquei pensando nesse aspecto, nesses elementos que nós temos que são essenciais para que a gente possa se relacionar com o mundo exterior, que possamos expressar tudo que somos, se relacionar com pessoas, com as coisas que Deus criou. Sabemos que a função dos sentidos é proporcionar essa relação com o mundo externo. A falta ou deficiência de qualquer um deles pode comprometer a nossa vida. Lendo Gênesis, e eu já até dei uma aula sobre isso, nós vemos que Adão e Eva, a queda de Adão e Eva ocorreu pelo fato de usarem de maneira errada os órgãos dos sentidos. Quando Adão e Eva estavam conectados com a fonte certa, que era Elohim, o Criador, eles fluíram em direção ao propósito de Deus, aquilo que Deus havia determinado para eles. Mas quando mudaram a fonte, comprometeram completamente o propósito. Entenda que os sentidos, visão, audição, tato, em si, não bem, mas também não provocam o mal. São servos destituídos de vontade. São necessários a comunicação e a vida. Sem eles, permaneceríamos em trevas absolutas e apenas vegetaríamos sobre a terra. O uso que fazemos dos sentidos é que determina se eu vou viver na bênção ou se eu vou viver na maldição. Mas eu quero falar mesmo dos sentidos espirituais. Porque nossos sentidos espirituais precisam estar ativados e alinhados com o céu. Exatamente esses sentidos espirituais, quando ativados, eles nos conectam ao mundo espiritual e nos orientam e também dirigem a nossa vida e nos conduzem ao lugar que Deus quer nos levar. Em Êxodo 23, nós lemos: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Mas se diligentemente ouvires a sua voz. A Bíblia fala que quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não está falando simplesmente do sentido de ouvir, mas traz uma conotação de você discernir o que está ouvindo e o que você está ouvindo, mover a sua vida em direção àquilo que Deus tem preparado para você. Precisamos dessa ativação em nossa vida para entrar no lugar que Deus preparou para nós. Lemos em Êxodo 23 que o Senhor envia um anjo diante de nós para nos guardar pelo caminho e para nos levar ao lugar que Ele tem preparado. E eu queria falar só algumas coisas que precisamos alinhar na nossa vida para poder fluir no propósito e avançar em direção ao nosso lugar de destino.
A primeira coisa que nós precisamos alinhar é o nosso coração. Não esse coração que deu sangue, mas a nossa mente, a nossa vontade precisa ser alinhada com o coração de Deus. Nós vemos muitos discursos, somos bons em discurso, temos eloquência para discursar, para falar a palavra de Deus, mas precisamos materializar a verdade nas nossas ações. Às vezes nós temos muito discurso, mas praticamos pouco daquilo que já recebemos de Deus. Porque falta um alinhamento do nosso coração. Nós compartilhamos Josué capítulo 5 e nós vemos que uma das coisas que aconteceu ali em Josué 5 é que o povo que nasceu no deserto não havia sido circuncidado. E a circuncisão falava de materializar, de externar a aliança, de tornar visível a aliança. Paulo fala sobre a circuncisão do coração, sobre um coração completamente rendido, entregue, submisso a Deus. E nós vemos que nos dias de hoje nós enfrentamos uma resistência às vezes na nossa vida para que possamos de fato circuncidar o nosso coração e sujeitar a nossa vida à palavra de Deus, à verdade. Precisamos sair desse ambiente de um discurso eloquente e avançar para o ambiente de uma vida prática, da palavra de Deus. Então hoje a circuncisão é no nosso coração. Nós precisamos deixar Deus colocar o reino dele dentro de nós. A Bíblia diz que o reino de Deus não está ali ou aqui, mas o reino de Deus, ele está dentro de nós. É necessário permitir esse processo. A coisa mais desafiadora que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã é ser uma nova criatura, é ser transformado. Jesus fala a Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água, nascer da palavra e nascer do Espírito. E esse processo precisa acontecer na nossa vida. Isso é ter o coração alinhado. Outra coisa que precisamos alinhar é a nossa visão. Em João 9 tem um episódio que eu gosto muito, quando Jesus ele cura um cego. O impacto foi tão grande daquele milagre, aquele milagre foi tão impactante que você continua lendo o livro de João, vai até o capítulo 11 e aquela cura ela ainda está refletindo naquele ambiente onde aquele milagre aconteceu. Jesus fala que aquele milagre ele foi necessário, ele aconteceu para que a obra de Deus fosse manifesta na vida daquele homem. E foi uma coisa linda. Então, nesse texto, esse homem teve a sua visão restaurada e esse milagre na vida dele impulsionou em direção ao propósito de Deus. Quando o sentido da visão está comprometido, nós ficamos impedidos de avançar. Hoje, nós precisamos buscar essa manifestação de Deus na nossa vida, porque a ausência da visão compromete completamente a nossa caminhada em direção ao propósito de Deus. E nós vemos na Bíblia Deus não só curando fisicamente alguns homens de cegueira, mas vimos também Deus abrindo olhos de pessoas para que eles pudessem ver o agir de Deus, ver a manifestação do reino de Deus, como no caso de Eliseu com o seu moço, que Eliseu pediu a Deus para que Deus abrisse os olhos do mancebo, do moço, para que ele pudesse contemplar o agir de Deus, o favor de Deus, o mover de Deus em favor do seu povo. E nós precisamos ter essa clareza na visão, precisamos discernir Deus, precisamos ver Deus agindo, precisamos compreender Deus. E a visão ela opera na nossa fé, porque
A Bíblia fala que nós vamos andar por fé e não por vistas humanas. Então, nós precisamos dessa ativação nos olhos da fé, para que possamos entender as coisas de Deus e compreender as coisas de Deus nesse tempo. Outro ponto importante que nós precisamos alinhar é a audição. Claro que a audição, ela anda junto com a obediência, porque o que adianta ouvir a Deus e não fazer o que Ele está falando? Isso acontece muito. Nós vemos muitas pessoas querendo ouvir Deus e Deus não está falando mais, porque Ele já disse o que era para ser dito. Enquanto a gente não fizer aquilo que Deus já falou, possivelmente Ele não tem mais nada para falar. Ele já falou o que deveria ser dito e nós precisamos simplesmente fazer o que Ele está falando. Então, nesse tempo, nós precisamos dessa ativação, desse alinhamento. Nós estamos lendo o livro de 1 Samuel, vamos terminar amanhã. E nós vimos nesse livro, essa semana, o processo de Deus na vida do profeta, ainda um menino. Lembra que lemos em Gálatas? Quando é menino, é guardado, é cuidado. Samuel, ele era menino e era cuidado por Eli. Deus falou com ele 3 vezes, ele não compreendeu que era Deus. Ele falou, volta agora. E quando falarem com você novamente, diga, fala Deus, fala Senhor, que o teu servo ouve. Então, nós vemos Samuel nesse processo de Deus na vida dele. Para que ele tivesse essa ativação do seu sentido auditivo, o sentido espiritual de ouvir a Deus. Samuel, ele precisou aprender a ouvir a Deus. Ele foi alinhado na frequência de Deus. Já viu quando você pega um rádio e você quer entrar numa estação e você tem que ir alinhando aquele rádio até que ele entre naquela frequência? Nós precisamos entrar na frequência de Deus. Lá no Éden, Adão e Eva andavam na frequência de Deus. Mas houve uma hora que os sentidos de Adão e Eva entraram numa outra frequência e isso culminou na queda do homem. Samuel estava trabalhando uma ativação e ele estava entrando na frequência de Deus. Quando você vê a história de Samuel, você vê a história de um homem que tinha sensibilidade para ouvir a Deus, discernir o que Deus estava para fazer naqueles dias e andar naquele impulso, caminhando na visão, na direção que Deus tem. E nós precisamos disso para a nossa vida. Eu que estava falando, o propósito de Deus para a nossa vida, em cada tempo, traz algumas exigências. Talvez coisas que eu fazia, não é mais para eu fazer. Mas há coisas que eu não tenho feito e são essenciais para esse tempo. E eu preciso compreender esse aspecto. E Samuel, ele estava nesse processo. E ele conectou os seus sentidos espirituais com Deus, com o Eterno. E ele cumpriu todo o propósito de Deus para a vida dele. Mais uma vez, podemos perceber o quanto precisamos de alinhamento para avançar em nossa caminhada. E o que seria alinhar nosso sentido auditivo espiritualmente? O que seria isso? De uma maneira prática, no meu dia a dia, o que seria isso? O que seria ter os meus ouvidos espirituais ativados? Ter os ouvidos espirituais ativados consiste em estar disposto a deixar a palavra de Jesus alinhar o nosso interior e nos direcionar com uma conduta adequada que corresponda, que atenda ao propósito para esse tempo. Que atenda o processo desse tempo, que atenda ao que Deus está fazendo nesse tempo. Isso é você ter o seu sentido auditivo ativado, é você ter essa sensibilidade e essa entrega para Deus, para que Ele possa realizar dentro de você essa disposição, Ele possa ativar dentro de você essa disposição interior de obedecer ao Senhor e ser direcionado com uma conduta adequada para que o Senhor possa estabelecer. E para finalizar, eu queria falar sobre o último aspecto importante nesse tempo, que é alinhar a nossa linguagem.
esse assunto ele sempre será falado. Tiago fala: se um homem não tropeça nas palavras, ele manifesta um nível de maturidade, o maior nível de maturidade. Então eu entendo que quando eu abro a minha boca, eu materializo o quanto eu cresci, o quanto sou maduro, o quanto sou transformado. E nós precisamos cuidar desse aspecto. Tropeçamos muito nesse aspecto. Sabemos que as palavras, como a Bíblia deixa claro, têm poder criativo. O sábio diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e nós vamos nos fartar mediante a nossa escolha. A minha linguagem vai gerar vida ou vai gerar morte? Eu vou me fartar daquilo que eu gero através do que falo. Sabemos também que a nossa linguagem, como eu disse, materializa a nossa maturidade. Alinhar nossa linguagem é fundamental para fluir em cada estação, porque as palavras são matéria-prima no mundo espiritual. As palavras têm o poder para chamar à existência coisas que não existem. Por isso que lá em Ezequiel, Deus fala ao profeta, profetiza, libera uma palavra. E à medida que ele foi liberando a palavra, veio uma manifestação de Deus, que trouxe à existência aquilo que não existia, trouxe vida aonde havia morte. E ali foi levantado um exército poderoso. Então a Bíblia nos dá essa instrução, esse conselho sobre essa dinâmica da linguagem, como ela é relevante em cada estação. Andar profeticamente, queridos, requer um alinhamento preciso na linguagem. Na carta aos Hebreus, diz que temos que manter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Tiago fala que nós devemos estar prontos a ouvir e ser tardio para falar. Porque Tiago sabia que nós somos ruins para ouvir e falamos o que não devemos falar muitas vezes. Então ele traz esse conselho à igreja: seja pronto a ouvir e tardio a falar. E aos Hebreus nós aprendemos quando lemos que precisamos manter firme a confissão da nossa esperança. Palavras podem mudar ambientes, podem mudar situações, podem mudar relacionamentos, podem mudar pessoas. Muitas vezes somos afetados pelas palavras que falamos. As palavras podem produzir o bem e podem produzir o mal. As palavras podem produzir um ambiente favorável à manifestação de Deus, mas as palavras também podem ativar espíritos malignos para trazer o caos no ambiente. E quando nós não aprendemos, não sabemos administrar as palavras, isso caracteriza o nível da nossa maturidade, segundo Tiago. Josué, ele viveu no meio de uma geração de murmuradores. Ele mesmo sofreu as consequências das murmurações do seu povo. Ficou 40 anos peregrinando no deserto. Mas, quando você chega em Josué 1, chegou um tempo novo na vida de Josué. Chegou a hora de Josué. Era o momento de Josué avançar. Era o momento de Josué ser aquilo que Deus estabeleceu para que ele fosse. Era o momento de Josué manifestar o propósito de Deus na vida dele. E Deus diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Deus está falando: eu sou fiel e vou cumprir a promessa. Mas para Josué chegar ao lugar do propósito, Deus ele diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Proclame a palavra. Medite na palavra. Encha a sua vida da palavra, de dia e de noite. Ele fala: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós, amados, em todo tempo, nós almejamos um bom resultado lá na frente. E esse é o desejo de Deus, é o propósito de Deus, é a vontade de Deus.
mas nós precisamos estar comprometidos com esse propósito. E esse propósito de Deus na nossa vida exige, pessoalmente, exige de cada um de nós essa disposição de alinhar a nossa vida com o Senhor, para que essa ativação aconteça na nossa vida e sejamos então impulsionados. Esses são dias, eu declaro isso sobre a sua vida, de receber um impulso e avançar em direção ao lugar que Deus tem preparado para nós. Por isso, precisamos desse alinhamento na nossa vida. Alinhar o nosso coração, alinhar a nossa visão, alinhar os nossos ouvidos e alinhar a nossa linguagem, para que Deus possa estabelecer eu e você, nos posicionar adequadamente, para que a gente possa ser e viver plenamente tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Que nesses dias o Senhor possa encontrar lugar em nossa vida e realizar aquilo que Ele deseja no coração dEle, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Aleluia! Eu quero orar com você e lembrar que esse vídeo ele sempre fica disponível e você pode então estar compartilhando. Eu, quando acabar de participar aqui dessa live, eu vou direto ouvir essa palavra também, para que eu também possa aprender, possa receber, possa ser ativada nesse aspecto, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar então. Eu queria que você pudesse colocar a sua vida diante do Senhor, pedindo a Deus que o Espírito Santo possa mover na sua vida, trabalhando nessa noite o seu coração. A Bíblia fala que Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar, ainda não falamos, Ele já conhece todas as coisas. Deus sabe do que precisamos. O apóstolo antes estava pregando sobre Jacó, estava dizendo que Deus sabia exatamente o que Jacó, sabe exatamente o que precisamos. Deus nos conhece. Às vezes eu costumo dizer que o fato de Deus nos conhecer e a pessoa diz, mas Deus me conhece. Deus nos conhecer pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser um problema muito sério na nossa vida. Porque Ele sabe exatamente quem nós somos. Deus conhece, mas Ele quer saber se eu sei quem eu realmente sou. Por isso eu preciso, nesse tempo, circuncidar o meu coração. Pedir ao Senhor que Ele possa abrir os meus olhos, ativar os meus olhos, para que eu possa ter uma visão mais adequada acerca de mim, acerca daquilo que Deus tem para esse tempo. Eu preciso não só ouvir a Deus, mas eu preciso ter essa disposição de atender o que Ele está falando. Isso é muito importante. E eu preciso, acima de tudo, alinhar a minha linguagem